você que está nos vendo neste momento pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Pode ficar à vontade, pode sentar com o coração aberto. E eu gostaria de pedir nessa noite que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. A partir do verso 14. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus possa abençoar a sua vida depois de um louvor tão abençoado como esse. Nosso coração fica preparado para ouvir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu acho que vai colocar aqui em cima. Efésios capítulo de número 5 e o verso 14 diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando do coração ao Senhor hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos um aos outros no temor de Cristo. Amém? Nós estamos nos 40 dias de jejum, nos 40 dias de caminhada até o dia 17 de abril, que é a nossa Páscoa. Quem sabe qual é o dia que a gente está hoje? Quantos dias? Estamos no 8º dia de jejum. Falta pouco, irmão. Falta 32. Rapidinho vai passar. Amém? Amanhã já vai faltar o quê? Mas depois da manhã já falta um mês. E aí passa rapidinho e você não sabe o tanto quanto isso está mexendo com o céu. E o tanto quanto isso é importante para a nossa sanidade, para nós mantermos a nossa cabeça no lugar. Porque a palavra de Deus, ela diz que os dias são maus. Há mais ou menos 20 dias atrás, ali na Ucrânia, as pessoas estavam vivendo a sua vida normal, tranquila, e de repente aquele país começa a ser invadido há mais ou menos uns 20 dias atrás. E você imagina na cabeça daquelas pessoas, quando eles acordaram com bombas sendo jogadas em seu país. Isso mexe com a nossa sanidade, isso mexe com a nossa maneira de pensar. Você imagina o pai de família que de repente ele está ali no emprego já faz algum tempo, e de repente ele chega lá e alguém chama ele para o RH, e ele diz assim, e chega para ele e diz: você está demitido. Como é que ele vai reagir nesse tipo de situação? Ou você vai no médico, e o médico, você vai para fazer uma consulta normal, e de repente o médico ele te dá uma notícia que você não estava esperando, uma notícia que mexe com toda a sua estrutura. Como manter a nossa sanidade, a nossa cabeça no lugar, em dias tão insanos, em dias tão confusos, como os dias
que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus, ela diz que os dias são maus. Os dias são maus. A gente acorda e de repente a gente tem uma má notícia. Eu não sei você, mas já faz algum tempo que eu não vejo TV, que eu não vejo jornal, que eu não vejo os noticiários. Porque tudo aquilo que você escuta, aquilo só vem para poder te deixar mais abalado ainda, né? Aí você imagina assim, como é que eu vou conseguir pelo menos manter o básico da minha família, quando 1 quilo de cenoura custa R$15. Isso mexe com a nossa estrutura. Michael Border disse: como discípulo de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Como discípulo de Cristo, nós somos levados a viver uma vida que se eleva acima das impossibilidades. A gente tem que começar a enxergar que a nossa esperança, ela sempre esteve e sempre vai estar em Cristo Jesus. Quem é que me garante se eu vou estar bem amanhã? Com as notícias que a gente recebe, a única garantia que nós temos é que Cristo Jesus está no controle de todas as coisas. E Ele cuidou da sua igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Amém? Ele cuidou da sua igreja durante todos os tempos. Durante todas as impossibilidades, em dias insanos, em dias loucos, o Senhor cuidou da sua igreja. E a nossa fé, ela tem que estar ativada, ela tem que estar uma fé inabalável em saber que Cristo, Ele vai continuar cuidando de cada um de nós e provendo o nosso necessário para que nós possamos viver uma vida transbordante em Cristo Jesus. Abraham Lincoln é um ex-presidente americano. Ele diz: o campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. O campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Olha, aqueles que desistiram, aqueles que olharam para a circunstância e se abalaram. Foi aquilo que Deus mostrou para Gideão. Gideão, quando vai chamar um povo para a guerra, de repente do nada vem 31 mil pessoas, 31 mil soldados. E aí Deus disse: olha, essa turma, ela vai estar contigo, mas na hora que vier a luta, na hora que vier a dificuldade, eles vão te deixar na mão, eles vão te largar, Gideão. Então vamos separar. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmão? As nossas batalhas, as nossas lutas, elas separam os meninos das crianças. As nossas dificuldades separam aqueles que confiam em Deus daqueles que não confiam em Deus. Porque confiar em Deus quando todas as coisas estão bem é ótimo. Mas confiar em Deus quando as coisas não estão tão bem, é aí aonde a gente mostra a nossa fé. É aí aonde a gente enxerga que Deus é maior e é provedor. Hoje eu estava mais ou menos 5:30 da tarde aqui, e aí de repente tocou a campainha, já estava quase saindo, tocou a campainha, e eu vi, e um senhor falando para mim: pastor, será que o senhor não pode me ajudar? Porque eu cato latinha, reciclado, e hoje não deu nada. E eu tenho uma mulher que ela é diabética, e eu não tenho nada para levar. Eu procurei aqui uma cesta para achar, para encontrar aqui. Geralmente os meninos deixam alguma na frente, mas não tinha. E eu falei: cara, eu não tenho. Você pode voltar amanhã? E ele começou a chorar. Pastor, ele chorou. E ele falou: eu estou chorando porque
a impossibilidade de eu conseguir sustentar a minha família. A minha família. E aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Aí eu lembrei que hoje tinha culto, falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho um pacote de bolacha, que é o que eu como lá, integral, que é ruim, né? Pensa nos negócios ruins, é coisa integral. Leva lá e vem à noite. Vem mais ou menos umas 7h30, 7h40 que eu estou aqui, eu vou conseguir uma cesta para você. Aí ele veio, o pastor Adriano atendeu ele, depois o Altamir, o seu Luiz atendeu ele, e ele foi embora. Aí a gente vê duas possibilidades aqui. A primeira é que se ele entender que é Deus que provém, que põe pessoas para ajudá-los. Se ele entender que Deus, se ele se apegar a Deus, Deus vai poder mudar a vida dele. E que naquele momento, talvez ele veio porque é um momento que ninguém está aqui. A igreja está fechada. Naquele momento, se ele entendeu que foi Deus que me segurou aqui, para naquele momento abençoar a vida dele, para ele entender que ele precisa procurar Deus, não pessoa, porque eu posso suprir a necessidade dele hoje, mas amanhã vai faltar, mas tem alguém, tem um Deus no céu, que pode prover a nossa necessidade sempre, porque a palavra de Deus diz, se nós estamos em Cristo, nada, absolutamente nada vai nos faltar. Sabe por quê? Porque Deus levanta pessoas para nos abençoar. Uma coisa é ele entender que uma pessoa pode ajudar ele com uma cesta, mas a cesta vai acabar. Mas aquele Deus que enviou alguém para ajudar com aquela cesta, se ele procurar esse Deus, vai ser como aquela mulher, que o profeta perguntou para ela, o que é que você tem aí? Olha, a gente não tem nada, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite dentro de uma botija, e o profeta diz, entra na tua casa, entra no teu quarto, chama teus familiares, chama Deus, e começa, e pede vasilhas, e espera que Deus faça milagre. Nós precisamos, amado, acreditar num Deus que pode nos abençoar. Não é o presidente aumentando em alguns reais uma Bolsa Família. A nosso socorro não vem de Deus. O nosso socorro não vem do presidente. A Bíblia diz, o salmista dizendo, olha, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Para onde você olha, irmão, quando você está com dificuldade? Para onde você olha quando a tribulação começa a bater na sua porta? Quando o salmista diz, elevo meus olhos para o monte. Porque nos montes, onde o salmista estava, eram os montes onde os cananitas faziam as suas devoções, ofereciam os seus deuses, e quando eles tinham necessidade, eles iam para os montes. Diz, elevo os meus olhos para o monte. Aí ele pergunta, da onde? Aí ele mesmo responde, o meu socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro, ele vem de Deus. Ele não vem do governo, ele não vem do Senado, ele não vem do prefeito, ele não vem de homem nenhum, ele vem de Deus. Porque quem move o coração do homem, a Bíblia diz que Deus move o coração do rei, então quem move o coração do homem ao nosso favor é Deus, irmão. Porque nós temos aquele senso de ser egoísta, de querermos somente para nós, mas Deus move o nosso coração, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Um grande problema da geração são o que? São as referências erradas. Nós olhamos para as pessoas erradas. Mateus capítulo 16 e verso 24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome as suas cruzes e siga-me.
A nossa referência, o que nós olhamos, para quem nós olhamos para as pessoas erradas. Mas se você quiser ter uma vida transbordante, olhe para Jesus. Tome a sua cruz. Morra a cada dia. Agora, como manter a nossa mente sadia num tempo como esse? Gente, se você pesquisar, você vai ver que em todas as eras, nunca teve tanta gente com depressão, tanta gente com síndrome do pânico, ansiedade. Talvez eu esteja falando e alguém aqui sofre disso, de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque é uma carga, é um peso muito grande. A única garantia que nós temos é que Deus é por nós e mais nada. A gente não tem garantia de nada. E isso nos faz, isso mexe com a nossa mente. Então, para que eu e você tenhamos uma mente e uma alma sã e não insana, quantas pessoas estão pirando, estão tendo crise. Então, para que sua mente, a sua alma, com a sanidade nos dias insanos, escolha sempre a sabedoria. Olha o que diz o verso 15 no texto que nós acabamos de ler. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Nós precisamos olhar e ver como é que nós vivemos. Como é que eu vivo a minha vida? Então o texto vai dizer: tenha cuidado com a maneira que você vive. Como é que nós estamos vivendo no Senhor? Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo com sabedoria? Ou estamos vivendo como loucos? Como pessoas nécias, como pessoas que não pensam no amanhã? O texto vai dizer: tenha cuidado com a maneira que você vive, que não seja como insensato, mas como sábios. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para poder mantermos a nossa sanidade. Nós não podemos ser tolos. Nós podemos olhar e achar, de verdade, irmão, você acha que as coisas vão melhorar? Eu não sou assim um pregador pessimista. Eu não sou um pastor pessimista. Eu sou um pastor que acredita que mesmo andando no deserto, Deus vai nos guiar através da sua potente mão, aleluia, como guiou o povo de Israel 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que durante o dia era uma nuvem que acompanhava eles, e à noite era uma coluna de fogo. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus, ela diz que os dias são maus, mas mesmo nos dias maus, há refrigério de Deus na nossa vida, se nós aprendemos a andar com sabedoria, se nós aprendemos a andar em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Não é o Salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Essa é uma garantia poderosa que o texto das Escrituras nos dá, para entendermos que mesmo no meio de todas as adversidades que nós possamos passar, Deus vai estar conosco.
É ou não é? Quem tem mais de 5 anos de convertido aqui, levante a mão. Você já passou por alguma dificuldade que você pensou assim, olha, não dá mais, não dá certo, agora acabou, e de repente do nada aparece uma solução, aparece a providência de Deus. Por quê? Porque o texto diz, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Essa é a nossa garantia, que nós temos um Deus que está conosco, que nós temos um Deus que se envolve conosco, que nós temos um Deus que se preocupa conosco, porque a palavra de Deus, ela diz, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal, um Deus que pensa em nós, é Ele que cuida de nós. Segundo, se nós quisermos manter a nossa mente sadia em dias insanos, devemos aprender a agarrar as oportunidades de Deus. Olha o que o verso 16 diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Sabe, irmão, nós temos que orar a Deus, nós temos que ter uma comunhão com o invisível tão grande, que a gente possa enxergar as portas que Deus está abrindo para cada um de nós, porque mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio das lutas, portas estão se abrindo para cada um de nós, mas muitas vezes nós não enxergamos, mas que a nossa oração nessa noite seja a oração que o profeta fez para o seu servo, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E a nossa oração nessa noite é: Senhor, abre os nossos olhos e abre os olhos da igreja, para que eles possam ver que o Senhor está com ele e que o Senhor está abrindo portas aonde não tem portas. Sabe, tem um texto muito interessante que eu gosto, que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. No último capítulo, no finalzinho, ele vai dizer o seguinte: olha, ore por nós, porque uma grande porta se nos abriu. É bom não uma porta de Deus se abrir, mas ele vai dizer assim: mas muitos são os nossos adversários. Não quer dizer que vai ser fácil, irmão. Não quer dizer que vai ser de qualquer jeito. É por isso que a direção de Deus para a nossa vida durante esses meses é orar, irmão, é jejuar, irmão, porque eu tenho certeza que portas estão se abrindo, o sobrenatural de Deus está vindo na nossa vida, mas é guerra, irmão, é luta. Quando Deus prometeu para Moisés e para Josué, Deus disse: olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Que promessa maravilhosa. Mas ele diz para Josué: seja forte, seja corajoso, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou estar contigo. O que Deus está dizendo? Olha, lute e eu vou estar contigo. Dê um passo e eu vou estar contigo. Vá em frente e eu vou estar contigo. Levanta de manhã e vai à luta, que eu vou estar contigo. Sabe o que é? Grandes portas se abriu, mas ele sabe, vai ter adversário, mas em nome do Senhor Jesus, vai cair cada adversário que está sobre a tua vida, porque maior é aquele que vai na frente, o nosso Jeová Nissi, o Deus que carrega a nossa bandeira. É Deus que vai na frente, e a nossa confiança tem que estar nesse Deus. Sabe por quê? Porque o salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção e confiamos no Senhor dos exércitos.
Deus é aquele que vai cuidar de cada um de nós. Terceiro, no livro A Arte da Guerra, existe uma frase que diz: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Tem muita gente que perderam a oportunidade. Tem muita gente que a oportunidade foi oferecida e ele perdeu. Oportunidade de trabalho, oportunidades ministeriais, oportunidades diversas. Por quê? Porque nós devemos ter a sabedoria e o entendimento para enxergar as oportunidades abertas. Porque tem oportunidade que vem uma vez na nossa vida e ela depois passa. Terceiro, filtre a sua alma. O verso 16, parte B diz: porque os dias são maus. 1 Coríntios capítulo de número 2 e o verso 16 diz: nós porém temos a mente de Cristo. Nós precisamos o quê? Filtrar aquilo que entra na nossa alma. Nós precisamos filtrar as informações, irmão. Nós precisamos filtrar aquilo que entra na nossa mente. Porque se você for acompanhar tudo aquilo que está acontecendo, você fica louco. Você acha que nada vai mais dar certo. Experimenta se desligar daquilo que está acontecendo e começa a ouvir notícias do céu. Começa a esquecer as notícias que estão passando na TV e começa a ouvir as notícias que Deus tem do céu para você, as portas que Ele tem abertas, as notícias boas que Ele tem para ti. Eu cuidarei de você. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer, verso 16: remindo o tempo, porque dias são maus. Administrando o nosso tempo. Sabe? Quando Jesus Cristo, nos últimos capítulos de Mateus, capítulo 23, 24, ele vai falar o seguinte: vão perguntar sobre a volta do Filho do Homem. Ele vai dizer, presta atenção, a gente até precisa falar sobre isso na igreja. Ele vai dizer: vai ter peste, vai ter doenças. A gente tem doenças ou não? Foi 2 anos do que? De peste? De peste. Corona foi uma peste. Como na época medieval, a peste bubônica que matou metade da Europa e não se transmitiu para os outros países. Por quê? Porque não tinha essa facilidade de você sair daqui e daqui a 8 horas você está em Portugal. Então não podia vir esse tipo de enfermidade, mas hoje ficou mais fácil. Então ele diz assim: nos últimos dias, no final do tempo, vai ter peste. O amor de quase todos, ele não está falando das pessoas que não conhecem Cristo, ele está falando das pessoas que conhecem Cristo. O amor de quase todos esfriaria. Está acontecendo nas igrejas, sim ou não? Tem peste? O amor está esfriando? Sim ou não? Guerras e rumores de guerra. Essa guerra da Ucrânia é só mais uma guerra. Porque antes dela tinha uma guerra na Síria, antes dela tinha uma guerra entre Israel e os palestinos, só que era uma guerra que não afetava o mundo.
Essa outra que está, por que estão falando tanto nessa guerra? Lá no Sri Lanka, na África, é guerra. Por que está faltando? Por que está falando tanto dessa guerra na Ucrânia? Por quê? Porque você está pagando R$ 15 num quilo de cenoura. Porque o gás subiu para, sei lá, 140, 130. Porque a gasolina está 8, 9 reais, tem lugar que está 10 reais. Aí você ouviu falar, mas está sempre tendo guerra por aí. E Jesus Cristo disse, guerra e rumores de guerra. Mas o que ele vai dizer? Isso é o que? O princípio das dores. Como uma mulher que ela começa a sentir aquela dor para dar luz, mas ainda não é o momento, ela só começa a sentir. Mas isso aponta, irmão, que nós estamos caminhando para o fim. A gente não pensa nisso porque a gente está na correria. A gente está na correria do dia a dia, preocupado com a nossa vida, trocando a igreja por qualquer coisa, e a gente não se preocupa, mas nós estamos caminhando para o fim, é por isso que Paulo, ele vai dizer o seguinte nessa carta, ele diz, olha, aprenda a remir o tempo, a administrar o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensato, mas procurais compreender qual é a vontade de Deus. Olha qual é interessante, não seja insensato, mas em tudo aquilo que está acontecendo, tenha a sabedoria de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. No meio dessa dificuldade toda, sabe qual é a direção que Deus nos dá? 40 dias de jejum, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha entre nós. Tinha uma pessoa que pediu para mim não dar o nome. Ela ligou para mim essa semana, falou, pastor, eu estava orando, já fazia muito tempo que eu estava desempregado, e eu fiz um propósito com Deus, se Ele abrisse uma porta de emprego, os 3 primeiros, eu não estou falando por causa de dinheiro, irmão, você vai entender, os primeiros 3 meses de salário, eu iria passar para a igreja. E aí essa semana ela passou, ela me mandou um comprovante, até esqueci de mandar para os meninos, lá. Sabe o que é isso, irmão? Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Esses dias aí uma irmã ligou para mim, pastor, a minha perna sempre foi inchada, e ela, tornozelo grosso, mas aí veio algumas irmãs aqui fazer uma visita na minha casa, teve a irmã que orou por nós, a irmã Ellen, que faz parte do ministério de intercessão, que a igreja bem que poderia ajudá-la, vim orar com ela na segunda-feira, foi lá e levou algumas irmãs lá, ela oraram por mim, eu senti algo queimando, e no outro dia a minha perna, depois de vários e vários anos, ela inchada, tomando remédio, nunca resolveu, pastor, não está mais inchada. Sabe o que é isso? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É isso que Paulo está dizendo, olha, por esta razão não torneis insensato, mas compreenda qual é a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus para você, meu amado e minha amada, que é servo de Deus. Se santifique, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado, porque quanto mais nós nos santificamos, mais nós estamos perto de Cristo, e em perto de Cristo sempre existe abundância de tudo na nossa vida. O mundo pode perecer, mas se você estiver em Cristo, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. 5.000 pessoas no deserto, ouvindo Jesus falar.
E aí de repente começa a apertar a fome. E aí Jesus pergunta: alguém tem alguma coisa? Ah, não tem nada, só tem uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos. E isso é o que? É o suficiente para que no meio do deserto, Cristo cuide daquela multidão de quase 15 mil pessoas. Sabe, amado, não é o lugar que você está. Você já observou uma coisa? Hoje ninguém está querendo ir para... Porque antes, apertava alguma coisa aqui, no Brasil. Ah, vou para Portugal. Vou para o Japão. Vou para os Estados Unidos. Não se fala mais nisso. Porque está tudo igual. Está tudo igual. Se a gasolina está cara aqui, está caro nos Estados Unidos. Está caro no Japão, na China. Porque a gente tem que aprender, não é o lugar. É quem está no lugar que te traz a bênção. Você entendeu? Não é o lugar que você está, mas é quem está contigo no lugar que você está. Você pode estar em qualquer lugar, em Campinas, em Valinhos, em qualquer lugar. Se Deus estiver contigo, existe providência, existe cuidado. Por isso que a palavra de Deus, ela diz: olha, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu acho legal essa analogia que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz que você não se embriague com vinho. Porque quando uma pessoa embriagada, é uma pessoa que ela perde a sensibilidade. Uma pessoa embriagada, ela começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Porque você está falando isso, pastor, eu já bebi. E quando você começar a ficar alterado, para ficar embriagado, por que você acha que o Detran diz o seguinte, o Código de Trânsito diz: se beber, não dirija? Porque quando você bebe, algo muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de raciocinar, o seu jeito de enxergar. E sabe o que acontece, irmão? Nós estamos bebendo de muitas coisas que está acontecendo nesse mundo, e isso está nos fazendo enxergar as coisas diferentes. E Paulo diz: olha, não se embriague daquilo que está no mundo, não se embriague das notícias que está no mundo, mas comece a se encher da presença do Espírito Santo de Deus. Se você tiver que se embriagar, irmão, se embriague com a presença do Espírito Santo de Deus, porque quando você se embriagar, você vai ter um efeito contrário, porque você vai começar a enxergar coisas que você não via antes. Você embriagado com o Espírito Santo de Deus, você vai começar a enxergar coisas de Deus que você não consegue ver se você tiver natural. Você começa a enxergar as portas que Deus está abrindo, as oportunidades que Deus está abrindo, as portas que Deus está fechando. Você vai dar glória a Deus, porque é aquilo que Deus quer que feche, porque Ele tem outra coisa melhor para você. Quando a gente se enche da presença de Deus, quando a gente se embriaga do Espírito Santo de Deus, a gente começa a abrir os nossos olhos e enxergar numa dimensão espiritual, e enxergar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E no meio de tudo isso, irmão, que está acontecendo, Deus tem o melhor para mim e para você. Não perca a sua fé. Ele cuidou de você até hoje, e com certeza Ele vai continuar cuidando. Porque eu nunca vi Deus fazer uma obra e deixar inacabada. E aquele que começou a boa obra em nós, com certeza Ele terminará. Se encha, se embriague com o Espírito Santo, para que você possa ter visões de Deus, para que você possa ter sonhos de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você nessa noite.
Talvez a dificuldade, ela tentou te desanimar. Talvez aquilo que você está passando tentou enganar você e achar que Deus te esqueceu. Mas de maneira nenhuma. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai terminar. Se você entrou aqui, precisa de uma cura, eu tenho certeza que Deus vai te curar. Se você puder colocar a mão aonde você está enfermo, eu quero orar com você. E Deus vai testemunhar no seu coração que Ele é contigo. Feche teus olhos, comece a agradecer a Deus neste momento. Ah, Espírito Santo de Deus. De carabassuri andarabacheri cantarai. Deus amado, Deus eterno e todo-poderoso. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo, ó Pai, todo ataque do inimigo, Pai. Eu repreendo, ó Pai, toda força negativa de desânimo. E eu oro nessa noite, Pai, pedindo a Deus a Tua graça sobre a vida da Tua igreja. Eu oro nessa noite, ó Deus, pedindo, ó Pai, o Teu sobrenatural, meu Pai. Eu oro nessa noite, ó Deus, pedindo uma cura, Senhor, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Eu te peço neste momento, vai, ó Deus, com o Teu Espírito Santo e vai queimando, ó Pai, toda a enfermidade agora, meu Pai. Vai libertando, ó Deus, essa mente agora, todo espírito de depressão, meu Pai, toda obra do inimigo, toda doença, ó Deus, que é gerada na mente, ou através da tristeza, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, levar o coração dos filhos aos pais. Eu venho orar agora, ó Pai, que o Senhor venha abençoar os casamentos, ó Deus. Eu venho orar agora, ó Deus, por cada pedido de oração da Tua igreja, que está nessa taça de oração, meu Deus. O Senhor conhece cada pedido de oração, meu Pai. Eu venho orar neste momento, ó Deus, por essa pessoa que está nos vendo pelas redes sociais, por essa pessoa que vai nos ver, ó Deus, numa live, amanhã ou depois, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, curar, meu Pai. Eu peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha abrir as janelas do céu, que o Senhor venha, meu Deus, derramar, ó Deus, bênçãos sem medida na vida do Teu povo, Pai. Eu peço nessa noite, ó Deus, que a Tua graça, que o Teu poder, que a glória do Teu Espírito Santo possa vir sobre a Tua igreja nessa noite, Deus. Quebra todo o mal, Senhor. Deus, se manifesta, Pai, para esta pessoa, meu Pai. Mostra para ela, meu Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor está com ela, que o Senhor não desamparou, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu sei, ó Pai, que há, ó Deus, um tempo determinado, ó Deus, debaixo do céu para todas as coisas. E nessa noite, ó Deus, foi o tempo, ó Pai, que o Senhor trouxe, ó Deus, essa pessoa, que o Senhor, ó Pai, aleluia, trouxe a Tua igreja nessa noite, ó Pai, para que possa, ó Deus, viver uma transformação na sua vida, Pai. Manifesta o Teu sobrenatural nessa noite, Pai. Senhor, manifesta a Tua graça nessa noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Tu vives, Senhor. E que o Senhor possa viver na nossa vida. Que o Senhor possa viver em nossa família, Pai. Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa vida que está sendo transformada. Muito obrigado por essa pessoa, Pai, que eu sei que foi curado, ó Deus, e vai testemunhar essa cura, meu Pai. Continua abençoando o Teu povo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. O Senhor vive. O Senhor vive. O Senhor vive. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Alabashore cantarabasuri andarai. Oh, glória, 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 glória. Glória, glória. Sopra a Tua unção nessa noite, Pai. Sopra a Tua presença nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, sopra nessa noite, Pai. O coração mais duro, que o Senhor possa quebrar, meu Pai, esse coração de pedra, ó Deus, e colocar um coração de carne, sensível à voz do Teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos, Senhor.
Te agradecemos, Senhor. Oh, aleluia. 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 Fale com Ele. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Ele vive, Ele vive. Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, só as vozes. Porque Ele, posso crer no ar.